Olá, pessoal, mais uma vez aqui, nós no Conexões Ribeirão, né, na multiplataforma Tati, tanto no rádio como na TV, entrevistando aqui hoje um convidado todo especial para falar justamente de educação, para falar de escola, para falar do bônus que o governo do estado paga para o professor da rede estadual, né? Enfim, o nosso convidado aqui hoje é o nosso querido amigo de longa data, 25 anos, ele me disse ainda há pouco aqui, né? Que é o nosso querido Orandes Rocha. Bem-vindo, Orandes. Muito obrigado, Lages. E realmente eu me sinto aqui bem-vindo, porque eu estou falando com alguém que me deu aula e que eu tive o prazer de, mais do que aluno, virar amigo. Pois é, meu querido. Então, hoje, quem está aqui é um amigo seu também. Um amigo, sem dúvida nenhuma, né? Sim. Belos tempos aquele, né? Bons tempos. Aluno de cursinho, de colegial, início dos anos 90. Sim, meados ali, né? Meados já dos anos 90, quando a gente estreitou a amizade. É. Eu fui seu aluno. E essa amizade depois perdurou por outras questões também, que a gente vai falar aqui hoje, né, Orandes? Com certeza, Lages. Orandes, mas falando um pouquinho de você mesmo, né, meu querido? Tempos aí de estudante ainda, né? Sim. Era um sacrifício estudar numa cidade fora da sua, né? Que você tinha que viajar todo dia, né? Como é que era isso? Sim, Lages. Eu não sou daqui de Ribeirão, sou de uma cidade próxima aqui, né? Eu sou de Ipuã. Ipuã, uma cidade. Uma pequena cidade. Uma cidade pequena. Mais próxima de Franca, me parece, do que daqui? Entre Barretos e Franca. Barretos e Franca, uma cidade que eu amo, nascido e criado. E o projeto inicial, Lages, meu de vida, era fazer medicina. Era ser médico. Ser médico. E aí vim até aqui em Ribeirão em busca de uma escola que me desse melhores estruturas. E nessa busca minha, eu fui aluno de muita gente boa, muitos até que estão aqui na Tati, né? Aí com programas e tal. Dentre eles, você, que eu já disse, ficou um amigo aí para a vida toda. Então, Orandes, mas essa questão aí de você ter sido aluno, né? E depois se tornar professor, seguir essa carreira, né, de magistério e tudo mais. Afinal, a princípio era medicina, cirurgião plástico, me parece, e de repente vai virar professor. Teve algum estalo assim? Como é que foi isso, hein? Cirurgião plástico é se fosse querer ganhar dinheiro, né, Lages? Então, então, no primeiro momento você pensou nisso também, né? Também. O cifrão aí não saiu muito rápido, mas, tá bom. Eu já havia tentado algumas vezes, não tinha tido sucesso. Você tentou vestibular então nessa área? Tentei, tá. Vestibular em medicina, não tive sucesso. E da última vez que eu fui seu aluno, em 96, aí entra você na história. Meu Deus do céu. Eu tenho alguma responsabilidade com isso aí? Tem. Vamos lá. Em uma conversa de final de aula, você sabia que eu tentava medicina, e aí eu lembro que você chegou em mim e falou que via em mim alguém da área de humanas. E você falou: Orantes, você já pensou em fazer história? Eu te confesso que naquele dia eu falei: o Lages perdeu a razão. Eu fazer história, dar aula, ser professor, nunca na vida. E 20 anos depois, eu sou professor, Lages, dou aula. Fosse hoje, diriam que você me doutrinou, viu, Lages? Meu Deus do céu. Olha, você trouxe um assunto, doutrinação. Viu? Trouxe um assunto aqui para a gente estar conversando, né? E quero te agradecer. Se foi doutrinação, eu quero te agradecer, certo? Orandes, né? Nós como professores, eu já aposentado há algum tempo, você aí na militância do chão da escola, né? A gente percebe, meu querido, que a escola hoje está sendo muito atacada, né? Tá. Então, claro que essa brincadeira que você levantou aí, exatamente para lembrar essa questão, né? Que eu queria colocar aqui nessa conversa, né? Hoje a educação, os professores, mas eu acho que toda a parte de cultura, intelectualidade, né? Virou alvo, assim, de um ataque desses grupos conservadores, desses grupos que querem ter o controle da sociedade, né? Enfim, usam até dos instrumentos da democracia para poder enterrar a própria democracia. Sim, né? sim. E quando você pensa em educação, cultura, isso tudo são filhos da liberdade de criação, claro, de construção do conhecimento, né? Tem que ter um clima de liberdade que esses grupos estão querendo sufocar, estão querendo retirar, né? Afinal de contas, você
né, foi doutrinado aqui pelo Lages, mas o que Desde eu percebo... os anos 90. Desde os anos 90. O que eu percebo é que os milhares de alunos que passaram por mim, né, na escola pública, na escola particular, isso desde os anos 70, lá em Minas Gerais, depois Sim. em Araçatuba, aqui em Ribeirão Preto, muitos foram para a direita, muitos foram para a esquerda, outros foram para o centro, outros não foram para lugar nenhum, né? Aí você percebe, poxa, né, não é, né, razoável dizer que a escola e o professor doutrinam, né? Olha, se a gente tem de fato em mãos esse dom, se a gente consegue doutrinar alunos, e geralmente quando fala isso, fala em levá-los mais para a área da esquerda, né? Se a gente tem de fato todo esse poder na mão, a gente está fazendo um trabalho mal feito, Lars. Porque temos um Congresso hoje conservador. Né? De qualquer forma, esse Congresso aí é o reflexo do que é a sociedade, né? Então o nosso trabalho está saindo mal feito, o nosso trabalho. Então, Lages, dou aula há 19 anos. Não 19 existe, anos já? 19 anos. Não existe doutrinação, Lars. Não existe. Tá? Eu acho, por outro lado, que confundem muito política com partido, né? Eu acho que a escola tem que ter o debate político mesmo. Política é uma das coisas importantes para a vida da sociedade, né? E a escola tem que ter um espaço de discussão política, que não é partidário, que não é ideológico, que não é direcionamento para esse ou aquele partido, essa ou aquela visão, né? É que costumam trazer para o campo partidário questões, o exemplo que eu dou, se eu for falar que em 31 de março de 64 aconteceu um golpe, eu sou de esquerda. Se eu falo revolução, eu sou de direita. Então, afinal, esses grupos que defendem o escola sem partido, o que eu tenho que dizer que aconteceu em 31 de março de 64, Lars? Foi um movimento, a partir da hora que você menciona o próprio termo em si, golpe, já vem à tona, olha, está fazendo doutrinação, porque não foi golpe, porque foi dada uma posse pelo próprio Congresso, Ulisses Guimarães que deu a posse, mas ninguém fala os tanques lá fora, ninguém fala em quais circunstâncias essa posse foi dada. Então, são tempos que a gente tem que andar no fio da navalha. Tempos bicudos, né, Bicudos. Orantes, mas, bom, e voltando aí para a sua carreira acadêmica, meu querido, né? Você com 19 anos já como professor, né? E já acabou de concluir o seu mestrado na área de educação. De educação. Né? Como é que foi essa questão aí de seguir aí o mestrado, fazer essa pesquisa tão interessante que você acabou fazendo em relação ao bônus que é pago aos professores do Estado? Sim. Aí eu tenho que voltar um pouquinho, viu, Lages? Fiz História, um curso que me deu uma bagagem teórica enorme e que, inegavelmente, você sabe disso, te dá uma formação política muito grande também. Você fez História na Unesp. Na Unesp de Franca, onde você fez. Meu mestrado. O seu mestrado, né? Exatamente. Por aí. Eu sou da 35ª turma, com muito orgulho, a última do século passado. A última do milênio passado. Do milênio passado, do segundo milênio. Olha que coisa. Fiz História, me deu uma bagagem teórica muito grande para lecionar e me deu uma bagagem assim também política muito forte. Eu que já tinha uma militância política lá na minha cidade, né, em Ipuã, fui vereador, eu formei em 2000, fui eleito em 2000, né? Inclusive na mesma época que você se elegeu aqui em Ribeirão. Sim, nós elegemos juntos aqui, eu aqui em Ribeirão e você em Ipuã. Exatamente. A gente andou trocando muitas figurinhas na época, né? Quando eu em relação de projetos e tudo. Atrás do eu me lembro bem. Eu vim aqui. Fiquei 4 anos vereador e também dando aula, sem pensar em carreira acadêmica. Eu queria era dar aula, é o que eu me apaixonei. Eu costumo brincar que o maior erro da minha vida foi ter entrado dentro de uma sala de aula e dado aula. Ali foi amor à primeira vista. Vereador, 4 anos, tentei um segundo mandato, não tive sucesso, e aí eu assumo como secretário municipal na minha cidade.
na área de educação. E, dentre inúmeras realizações e obras que a gente levou para lá, levamos um polo EAD da Faculdade SCOC, que tornou possível o sonho de muita gente ter um curso superior, e também uma pós-graduação. Levamos uma pós em gestão educacional, e foi a chance que eu vi, poxa, eu vou fazer uma pós na minha cidade, vai ser uma honra para mim. E aí eu fiz a pós, tinha um trabalho de final de curso ali, que a gente tinha que fazer um artigo, eu fiz esse artigo, despretensiosamente eu mandei para a PUC São Paulo, como forma de um projeto para entrar no mestrado lá, tive sorte, fui aprovado e fiz mestrado na PUC São Paulo entre 2010 e 2012. Interessante. Então, veja só, você vai para o mestrado depois de ter acumulado uma experiência, né, como professor, como docente e também como gestor público. Sim. Né? Isso é muito interessante, porque isso, de certa forma, vai explicar um pouco a escolha que você fez do seu tema de pesquisa, né? Sim, sim. Eu tinha um projeto inicial de vincular o salário à qualidade de ensino. E eu vi que era muito difícil, não ter uma relação tão direta assim, que existem outros fatores, né? E aí caí no bônus, que a lei dele é de 2008, eu tinha entrado em 2010 e fiz um levantamento sobre obras nesse sentido e havia apenas uma outra dissertação sobre o tema na época. Aí foi nessa seara que eu andei. Isso. Orantes, a gente vai ainda falar mais sobre essa questão aí da sua pesquisa, né? Porque eu acho que isso aí que é o tchan da nossa Sim. entrevista hoje, né? Mas vamos deixar para o segundo bloco, Sim. né? Daqui a pouquinho a gente retoma aqui o Conexões, já entrando na questão aí do bônus, né? Como é que é o título do livro mesmo? O livro é O Bônus do Professor no Estado de São Paulo. O Bônus do Professor do Estado de São Paulo. Apresenta ele aí para dar um zoom legal aí. A gente vai aí, exato, a gente vai daqui a pouquinho estar falando do tema da pesquisa e do livro também, né? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. É muito mais diversão. Olá, eu sou Patrícia Penteado e quero fazer um convite para você. Estar junto comigo de segunda a sexta, a partir da 13h para iniciarmos a tarde juntos. Tudo em altíssimo astral. Eu te espero, hein? Programa Alto Astral, com Patrícia Penteado. De segunda a sexta, à 13h, na TV Tati. Muito mais Ribeirão. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Uma equipe competente de profissionais altamente especializados comentam numa resenha semanal os principais fatos do exterior, do Brasil e de Ribeirão Preto. Tudo isso num elevado nível de humor. Eu também estou na nova programação da TV Tati. Polêmicos com Antônio Cassoni. Aqui na TV Tati. Muito mais Ribeirão. De volta aqui ao Conexões dessa semana, pela multiplataforma Tati, entrevistando o nosso querido amigo Orandes Rocha, né? Ele que é professor universitário, professor também de educação básica, do ensino médio, né?
mestre em educação pela PUC de São Paulo. São Paulo. Né? Doutorando em educação pela Uniub, né, em Uberaba. A gente retoma, então, a entrevista com ele aqui, falando aí, né, Orandes, sobre Sim. essa questão aí da sua pesquisa no mestrado, né? Você pesquisou um tema, Orandes, que é sobre o bônus. Eu, quando era diretor de escola, já lidava com essa questão, tinha que preencher aqueles relatórios, tinha, enfim, que estar justificando, enfim, uma série de informações que o gestor tinha que estar convalidando, né, para a diretoria de ensino, para a Secretaria de Educação, enfim. Como é que era, Orandes, essa questão da pesquisa? Como é que foi essa pesquisa? Você teve facilidade para tirar realmente do professor, daquele que te deu a entrevista, daquele que te passou os dados, deu para tirar dele uma opinião bastante independente se o bônus, afinal de contas, contribui ou não para uma qualidade melhor da educação, para uma qualidade melhor do próprio trabalho do professor? Como é que foi isso, Orandes? Então, Lages, como eu vinha te falando, estava muito fresco esse tema, era um tema recente, e o tema é um tema que eu gosto muito, que é exatamente o quê? Avaliação de ensino. Então, eu quis saber o que pensava o docente sobre o bônus. Não foi fácil, eu tive que fazer entrevistas. A princípio, eles não se abriam muito, mesmo com a gente explicando que a pesquisa ela é 100% confidencial, que nenhum nome, né, seria dito. Muita coisa foi dita enquanto o gravador estava ligado e outras quando estava desligado. Ah, é? Quando eu desligava, aí desabafava, mas para efeito de pesquisa acadêmica, a gente não considera aquilo que você não pode provar, né, depois. E por isso eu fui buscar entrevistas complementares, né, com pessoas da área acadêmica, que já tivesse uma formação, uma passagem pelo chão da escola também, mas que tivesse seguido carreira acadêmica. Mas aí, Orandes, depois dessas pesquisas, enfim, quando você coleta todos esses dados, nessas entrevistas e tal, quando você vai começar a redigir, né, a sua dissertação, você já tem mais ou menos em mente, afinal de contas, qual foi o resultado desse trabalho, né? Afinal de contas, o bônus, né, como ele é efetivado hoje pelo governo do estado de São Paulo, ele traz alguma coisa positiva para a escola em termos de qualidade de ensino ou não? Ou isso aí não depende? Se não tivesse o bônus, estava a mesma situação? Lages, aí você me deixa numa situação um pouco delicada. Respondendo a grosso modo, não traz benefício nenhum. Lages, desculpa até a força da expressão que eu vou usar, mas o bônus virou uma muleta salarial do docente. Porque o bônus, Lages, é uma prática que já existe desde 2008, então 15 anos. É isso? 15, 14 11 anos. Oi? 2008 foi a legislação, né, que isso, você falou. Isso, 11 anos. Mas já tinha antes alguma coisa, né? Porque eu lembro... que nesse formato começou em 2008. Ah, no formato atual. Que é o quê? O Estado de São Paulo tem um índice chamado IDESP, que é uma nota que a escola tem, e supostamente essa nota traduz a qualidade do ensino daquela escola. Então, foi decidida uma nota final que todas as escolas estaduais devem ter até 2021. Então, em 2008... Uma meta final. Tá. Só que suponhamos que uma escola, que a meta final seja 7. Em 2008, essa escola tinha nota 3 no IDESP. Ela tinha metas escalonadas até chegar ao 7 em 2021. Então, ela tinha que ir tirando 3,3 no ano, 3,6 no outro. E para fazer com que o docente se mobilizasse, com que a escola se mobilizasse para poder atingir essas metas parciais,
O Estado de São Paulo mexeu na parte mais sensível do corpo humano, Lages, o bolso. As escolas que atingirem a meta, docentes e gestores recebem o bônus. Caso a escola atinja metade da meta, recebe metade do bônus. E assim tem sido nesses últimos anos. O bônus, o índice, é uma nota gerada por duas variáveis. A nota do aluno no SARESP e o fluxo, a quantidade de aluno que entrou e saiu, a quantidade de aluno aprovado. De ano a ano. Sempre no 5º ano, no 9º ano e no último ano do médio. Né? E a nota do SARESP em matemática e língua portuguesa. Então, você pensa, das inúmeras variáveis que pode usar para aferir a qualidade do ensino, você tem gestão, rede física, você tem o entorno, se é um bairro violento, se é um bairro pobre. Você tem tantas coisas que você pode usar para aferir a qualidade e você usa só duas variáveis, ao meu ver, pobres, que é a nota do aluno em 2 disciplinas, em uma série. Uma escola inteira ser rotulada porque o aluno ou os alunos não foram bem em 2 disciplinas de uma série, é você carimbar a escola inteira como ruim ou boa, e o propósito da avaliação educacional não é esse, Lages. Não é medir qualidade. Não é estabelecer um ranking. Não é estabelecer entre escolas, entre alunos, enfim, né? Que é, infelizmente, o que tem sido feito. Então, respondendo, Orantes, não. É muito sério isso aí, né? Muito complicado, muito né? sério. Uma política pública, assim, já de vários anos, né? E agora vem essa sua pesquisa acadêmica, Sim. botando o dedo na ferida, né? Apontando a esses problemas que você está levantando aí. Mas eu queria saber o seguinte, Orandes, os professores têm plena consciência de que o bônus é uma muleta salarial? Eles têm. Tem? Porque grande parte dos que responderam à pesquisa falaram deveria ser incorporado ao salário. Essa foi uma resposta frequente, recorrente. Tá, num chute aí, em 75% de quem ajudou respondendo à pesquisa. Ainda mais sabendo, né, que o governo do estado de São Paulo paga muito mal aos seus professores, né? É um dos salários aí dos docentes da rede pública estadual mais baixos que nós temos no país. Poxa. Quer dizer, você dá essa muleta, né, vinculada a uma questão de índice, de alcance, aí, de metas, né? E você vê então que há uma manipulação, há um direcionamento em relação a isso, mas não valoriza o professor aonde que ele tem que ser valorizado em primeiro lugar, que é o salário. Sim, Né? sim. Que vai trazer depois consequências aí na questão da aposentadoria dele, da valorização do magistério, etc. Né? Exatamente. Trazendo um spoiler aqui, né, aqui do livro, que aliás eu já te entrego, esse é meu então? autografado. Obrigado, meu querido. Por você, prefaciado por esse rapaz aqui. Pois tá? tive Lages, a honra e a alegria de escrever o prefácio, sim, né, sim, o prefácio. do bônus do professor do estado de São Paulo. Né? Olha, e que quando eu li o prefácio, Lages, é uma coisa para encerrar a carreira, viu? Se a minha carreira terminasse aqui... Pois mas eu sei que você continua fazendo seu doutorado, né? Continuo o doutorado. E ainda pesquisando no doutorado um tema relacionado à política pública de educação. Claro. Me fala um pouquinho, fala para os nossos ouvintes, telespectadores aí, sobre o que você está pesquisando no doutorado. Antes disso, eu quero falar que eu estou sendo aluno bolsista da CAPES pela 2ª vez. Tá? A CAPES, essa importante agência de fomento à pós-graduação lato sensu, à pós-graduação também estrito sensu, doutorado, mestrado. Que está sendo alvo de ataques também desse atual governo aí, né? Eu li uma notícia recente que querem fundir a CNPq à CAPES porque fariam a mesma coisa. E quem conhece o mínimo sabe que não são é a mesma duas coisa. agências diferentes. Não vou nem entrar aqui nesse mérito. Mas, enfim, bolsista CAPES, eu tenho a obrigação de falar isso, porque é o que possibilitou que eu fizesse o mestrado e que eu fizesse agora também, né? Já estou aí em vias de fazer a minha qualificação,
né? Já está do para o final, doutorado. então, né? Já estou nessa reta final. E eu estou fazendo um estudo comparativo entre os materiais de história, apostilas e livros didáticos usados nas escolas públicas de ensino fundamental final, 6º ao 9º ano, na Diretoria Regional de Ensino de São Joaquim, né, que pega 12 cidades aqui na nossa região, entre elas a minha querida Ipuã. Então eu vou comparar esses dois, né, esses dois materiais didáticos usados. Porque a gente sabe que tradicionalmente é o livro didático, tem inclusive o Plano Nacional do Livro Didático, né? As escolas já recebem, os professores têm como escolher inclusive autores, obras, etc. Te cortando, né? Nós hoje temos o 3º maior programa de livro didático do mundo, que é o PNLD. Então, Exato. é um programa eficaz, surgido em 85 pelo governo Sarney, né? E que foi aperfeiçoado desde então por ao longo quase desse tempo todos os nossos governantes, gestores, etc. presidentes. Tá. Orandes, mas veja só, e ao lado dessa política pública exitosa, vamos dizer assim, do livro didático, né? Sim. A gente tem algumas redes de ensino introduzindo o ensino apostilado. Sim. Né? É exatamente isso que você está pesquisando. Exatamente. Né? Não quero que você adiante aí as considerações provisórias, como você disse, né? Que eram as considerações finais antigamente, né? Que era a conclusão. A conclusão, né? Os termos vão mudando, né? Na história acadêmica, se né? modernizando. Mas já dá para você falar rapidamente, bem rapidinho, porque já está no final do programa, alguma coisa que você já percebeu aí de diferente, de conflito na questão da apostila com o livro? Em termos de conteúdo, não, porque é a parte, né, final agora. Mas é nítido a política pública do livro, ela é uma política nacional. Enquanto a política usada para comprar materiais, né, esses materiais didáticos de sistemas apostilados, ela é municipal, é um fenômeno típico de cidades onde o ensino fundamental é municipalizado. Algumas usam o livro e outras usam os sistemas apostilados. Mas eu volto aqui, se você assim me mas chamar com certeza, futuramente, eu acho que é um tema assim, que vale a pena. Um segundo livro, quem sabe, ou ao menos para falar da pesquisa. Eu acho, Orandes, que vale a pena a gente fazer uma discussão aí, uma entrevista próxima aí, né? Já também que está no final aí do doutorado, Sim, né? Eu volto. Para a gente falar isso da questão do livro didático. Sim. E das apostilas, especificamente na área de história que você está pesquisando, né? Orandes, foi muito boa a nossa conversa, meu querido. Só tenho a agradecer muito sua vinda aqui. Tá? Eu que agradeço, Lages, de estar aqui com você. Eu que te acompanho. Nunca imaginei estar sentado aqui, hoje estou, né? E nesse, como você diz, bate-papo, que não é entrevista, né? Não é entrevista. Você não foi entrevistado aqui hoje. Nós tivemos uma conversa, né? Sim. Agradeço muito sua presença, tá? E a gente pode estar agendando aí para frente outra vinda sua aí para falar da questão aí do livro didático e da apostila, né? Tudo bem. Gente, terminamos aqui mais um Conexões dessa semana, né? Chamando todos vocês aí para a próxima semana, aqui pela multiplataforma Tati, né? Rádio e TV. Mais um encontro, mais uma entrevista, mais um tema, né? Que vai trazer informação, vai trazer formação, enfim. É um debate, é uma discussão, é alguma coisa que vem acrescentar ao nosso conhecimento e à nossa cultura, né? Até lá!